Olá, pessoal! Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Com a gente aqui hoje está o Heron. Bem-vindo, Heron! Bom, gente, hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre processos de eletrização. O que eu quero? Nós vamos revisar os processos que a gente conhece, aqueles processos de atrito, condução, indução, são aqueles processos que vão permanecer, que a gente vai encontrar nas provas. E por conta disso, a gente tem que saber muito a respeito de condutores e isolantes. Então é isso que nós vamos começar aqui hoje. Mas conversar, né? Sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Bom, mas o que é importante aqui, eu chamei a atenção, botei o primeiro slide chamando a atenção disso, é sobre como que você vai entender eletrização. Porque lá dentro do átomo não tem o próton e o nêutron lá no núcleo, do lado de fora os elétrons. Você já sabe o que é a camada de valência, que é aquela última camada onde os elétrons, depois da distribuição eletrônica, ficaram, não é? Os condutores e os isolantes, não importa qual dos dois, vão ter uma X quantidade de elétrons na sua camada de valência. Eles vão se mover para lá ou para cá dependendo da força nuclear, tá? Elétron tem capacidade de se mover, próton e núcleo não. Próton e nêutron, não, perdão, eles estão lá no núcleo. E aí, esses elétrons da camada de valência é que vão permitir que os objetos sejam condutores ou isolantes. Então, você tem que pensar no seguinte, se eu quero que um objeto fique negativo, é porque ele ganhou elétron. Agora, se eu quero que ele fique positivo, ele perdeu o elétron. Elétron é que se move. Elétron vai, elétron vem. Elétron, próton, não vai para lugar nenhum, ele está lá no núcleo. Então, se um objeto ficou positivo, não quer dizer que ele ganhou próton, não. Quer dizer que ele perdeu elétron. Tá legal? Usou essa lógica aí para guardar? Porque isso é importantíssimo, tá bom? Bora lá. Primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre corpos condutores. A gente começou o texto sobre camada de valência, então eu vou continuar a partir de camada de valência. É lá onde estão os últimos elétrons da distribuição eletrônica do objeto, do átomo, né? E supondo, vou chutar aqui, que você tenha um átomo cuja distribuição na distribuição sobraram só 2 elétrons lá nesse último nível. O que ele vai querer? Ele vai querer ficar com esses 2 elétrons do último nível ou ele vai querer ficar livre desses 2 elétrons do último nível? Por que você fez essa pergunta? A quantidade de energia necessária para você ganhar um elétron ou perder um elétron é a mesma, tá? Só que o que a gente sabe é que ele quer completar 8 elétrons no último nível e adquirir aquela condição de equilíbrio, né? Só que acontece que o átomo, ele tem 2 elétrons no último nível, como eu citei, como eu dei o exemplo. Com 2, ele vai querer ficar livre dos 2 ou ele vai querer ganhar 6? Lembra, a quantidade de energia necessária para ganhar ou para perder é a mesma, então ele vai querer chutar 2. Porque é muito mais dispendioso para ele ganhar 6, entendeu? E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar com esses 2 elétrons andando pelo material, você está lá um objeto feito de cobre, esses 2 elétrons de cada átomo vão ficar ali, caminhando dentro daquele material de cobre, entendeu? Cada átomo libera, eu chutei aqui, tá? Eu não tenho certeza se o cobre tem 2 elétrons, mas a gente pode usar como exemplo, tá legal? E aí, o que vai acontecer? A quantidade de posições que aquele átomo pode ficar, que aquele elétron, perdão, pode ficar, é enorme, dentro do material inteiro, tá? Agora, se eu pensar nos isolantes, ele é o contrário da lógica dos condutores. Por quê? Eu quero um objeto agora que tenha 7 elétrons no último nível. Quanto que falta para ele adquirir a estabilidade? 1. Então, é muito melhor ele compartilhar com alguém e ganhar esse 1 do que ele perder 7, entendeu? Então, os caras que são isolantes, os átomos que são isolantes, eles compartilham, eles fazem ligações e ali naquelas ligações eles compartilham elétrons e a partir dali eles adquirem a estabilidade.
Entenderam? Corpos condutores têm elétrons livres, corpos isolantes fazem ligações de compartilhamento. Ok? Beleza. Vamos continuar com a nossa brincadeira aqui. O que é eletrização? É o ato, processo de tornar alguém eletricamente carregado. Aqui, toma cuidado com a expressão eletricamente carregado para você não achar que está carregado só com elétron, não. Eletricamente carregado quer dizer que ele tem cargas. Essas podem ser positivas, que são excesso de prótons, ou negativas, que seriam excesso de elétrons. Tá legal? Eletricamente carregado é isso. Bom, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Processo de atrito, condução e indução. Tá bom? Vamos começar aqui. Eu vou trazer aqui para vocês uma simulação do FET. Esse FET, ele ajuda a gente muito, né? E essa simulação, ela é ótima para a gente fazer esse tipo de demonstração. Olha bem, uma camiseta, aqui normalmente, olha lá, um elétron, próton, um elétron, próton, um elétron, próton, em toda ela significa que ela está eletricamente neutra. E aqui eu tenho um balão, elétron, próton, eletricamente neutro, ok? O que vai acontecer aqui? Eu vou pegar meu balão e vou aproximar da minha blusa, fazendo um atrito na minha blusa. Tá escutando o barulhinho? Quando eu faço um atrito na minha blusa, olha o que acontece. Ele vai adquirir cargas que são positivas, porque o balão retirou essas cargas positivas, e a blusa, olha aqui, ela ficou com um excesso de cargas positivas. Ele adquiriu cargas negativas, perdão, e a blusa ficou com as cargas positivas, olha isso. Eles sempre vão se atrair por causa disso. Olha que legal. Aqui ficou com carga negativa, ela com carga positiva, e eles vão se atrair. Tá bom? Essa é a situação que a gente vai mostrar na eletrização por atrito. Eu coloquei um outro balão aqui, tá vendo? Esse outro balão verde, eu vou atritar também, aqui ó. Você tá escutando o barulhinho? Eu tô atritando. Nem que eu tô atritando, eu ranquei todos, olha aqui como é que você vai visualizar. Eu ranquei todos os elétrons que estavam naquela blusa. Olha só, eu vou trazer o balão para cá. Ó, o que aconteceu com ele? Ele, aqui tem cargas negativas. Repara na minha posição dessa barra aqui, pode ser uma parede, pode ser alguma coisa assim. Tá positivo desse lado. Olha que interessante, ele empurrou, ó. As cargas negativas estão sendo empurradas para longe dele. Tá ficando carga positiva exposta nesse lugar, então eu acabo tendo uma condução, uma situação de indução. Ah lá, aí você vai ter cargas negativas, você vai empurrando as cargas negativas também, as cargas positivas se aproximam, ó. E aí ele empurra as cargas negativas para lá, você enxerga isso? Olha que bonitinho. As cargas negativas são empurradas, ó, deu para ver? Sabe? E aí na hora que você enxerga essas cargas negativas sendo empurradas, o balão, puf, gruda lá. Porque aqui vai ter uma carga positiva, positivo com negativo se atraem, e aí você vai ter essa situação de condução, de indução. Eu trouxe uma coisa aqui para a gente tentar mostrar isso na prática. Fabi, vem cá me dar uma força. Fabi é nossa intérprete de Libras e ela resolveu fazer uma ajudazinha, me dar uma ajudazinha aqui na nossa aula, na nossa interpretação. Gente, isso aqui é um lápis. Eu botei ele assim apoiado para não cair e sobre ele eu vou colocar um canudinho, olha. Eu dobrei o canudinho, tá vendo? E vou colocar ele aqui na tampa, na pontinha do lápis. O que eu quero? Fabi, eu quero que você pegue esses canudinhos que estão aí e atrita ele com a flanela. De maneira que ao atritar, nós vamos provocar a mesma coisa que a gente fez no balão aqui atrás. E eu quero que você aproxima ele do nosso canudinho. Vamos ver o que vai acontecer?
Olha lá a Fabi fazendo física. Olha que lindo. Cada vez que ela aproxima, faz mais, atrita mais um pouquinho. A gente tem, deixa eu parar aqui um pouquinho. A gente tem atração. O que está acontecendo? As cargas aqui estão sendo atraídas pelo movimento. Ou seja, vamos começar explicando a brincadeira. Ao atritar, pode segurar, por favor. Ao atritar na flanela os canudinhos, é a mesma coisa que eu fiz com o balão na blusa. Eu arranquei elétrons, tirei elétrons de um para o outro. Aí um vai estar com uma carga e o outro com a outra carga. Na hora que a Fabi aproxima, deixa eu parar ele aqui. Na hora que a Fabi aproxima, eles vão tentar se aproximar, igual aconteceu ali. Se ela deixar, o canudinho encosta ali no outro, né? Eletrização por atrito e eletrização por indução. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, ó, canudinho é uma coisa isolante, né, que é feito de plástico. E aqui, pessoal, eu fiz uma bolinha, dá para visualizar daí de casa? De papel alumínio. Olha, papel alumínio, aquele lá da cozinha, né? Então, para você pensar sobre o papel alumínio, é uma coisa condutora, como é que vai ser com ele? Ele puxa do mesmo jeito, tá vendo? Viu como é que é legal fazer física? Verdade. Não é? Da mesma maneira, a gente tem aqui um pêndulo, ele está sendo puxado pelos canudinhos que foram eletrizados ali pela Fabi. Fabi, obrigada. Valeu. Então, gente, esses foram os nossos 3 processos de eletrização. A Fabi nos mostrou aqui o processo de eletrização por atrito. E aí tem uma coisa importante que você precisa gravar. Bom, eu vou até mostrar isso aqui porque eu escrevi, é uma coisa que eu quero que você não se esqueça. Deixa eu deixar esses canudinhos aqui e vou mostrar aqui no slide. Eu não quero que você se esqueça disso. Ao atritar aqui, eu vou pegar o lápis e vou rabiscando, porque eu gosto de rabiscar. Ao atritar aqui, branquinho, que é legal, ao atritar aqui, eu estou forçando um objeto no outro. Se um é mais eletronegativo do que o outro, ele arranca elétrons do outro. Então, nesse caso aqui, a seda arrancou elétrons porque ela ficou negativa, enquanto que o vidro deixou esses elétrons irem para lá. Guarda uma coisa, se a seda arrancou 10 elétrons, quantos prótons ficaram faltando lá no vidro? 10 também, tá? Então, aqui você vai ter corpos com cargas de módulo igual, mas de sinais opostos. Módulo igual, porque eu arranquei 10 elétrons. Como elétron e próton são iguais, não é isso? Eu tirei 10 elétrons, sobraram 10 prótons. Correto? Então, aqui vai ficar o mesmo número de carga que ali, isso significa módulo, né? Mas os sinais contrários, porque se eu arranquei os negativos, lá do outro lado sobraram os positivos. Tá bom? Vamos lá. Vamos para a próxima ideia. Contato. Quando eu faço o contato de um objeto com outro, olha o que vai acontecer. Ali, a Fabi encostou um canudinho no outro. É como se você estivesse fazendo isso aqui. Eu quero que você imagine inicialmente que esse objeto aqui tem a carga qualquer. Tá vendo que ele começa coloridinho e o outro começa cinza? É como se um tem carga e o outro não tem. Aí esse primeiro tem carga positiva. Próton não anda. Por que que o outro vai ficar positivo? Próton vai passar para lá? Próton não anda. O que vai acontecer? Elétron desse que não tem carga, em excesso, tá? Vai passar para cá. Então, vai faltar elétron lá do outro lado. E aí, eles vão ficar com cargas de mesmo sinais, tá? Aqui no final, eles possuirão cargas de mesmo sinal. Vamos lá, que eu vou grifar ali para você. Mesmo sinal. Tá legal? Porque eles estão se movimentando. Agora, é importante que você pense no tamanho. Se um objeto tem
um raio enorme e o outro é menorzinho, vai sair menos carga do menorzinho, é óbvio, não é? Tá legal? Agora, se você tem um objeto que tenha o mesmo tamanho que o primeiro, as cargas vão se distribuir uniformemente entre os dois, tá bom? Distribuição uniforme de cargas quer dizer isso. Depende do tamanho. Se o tamanho é igual, eles vão distribuir uniformemente, se dividir uniformemente entre os dois objetos. Tá bom? Continua. Agora, por indução. O que é eletrização por indução? Vamos olhar a figura para você não esquecer. A Fabi aproximou os canudinhos. Lá vamos usar aquela bolinha de papel alumínio como exemplo. E aí, na hora que ela eletrizou, o indutor, que são os canudinhos, ficaram carregados. Quando ela aproxima aqui, se faz de conta, o indutor ficou positivo, o que vai acontecer? Vai puxar cargas negativas para perto do positivo. Os negativos caminham até chegar para próximo do positivo. Quando chegar próximo do positivo, o que vai acontecer? A gente já viu isso. Chegou aqui, próximo do positivo, vai lá na camiseta. Tum! Elas se aproximaram, certo? Elas se grudaram naquele local que tinha carga de sinal contrário. Atração, cargas de sinais contrários se atraem. Tá legal? Deu para entender aqui? Ah, eu quero chamar a atenção para uma coisa importantíssima, cai muito na prova. Se eu colocar um fio terra, tá vendo esse fio aqui, ó? Tá ligado na terra, tá vendo ele ligado na terra? O que eu posso promover? Eu posso promover caminhos de elétrons saindo do chão, chegando na bolinha, ou saindo da bolinha, chegando no chão. Nesse caso aqui, como eu liguei nesse pontinho aqui da minha bolinha, e essa minha bolinha estava positiva nessa região aqui, eu estou dizendo que os elétrons vão subir por esse fio condutor. Se eu tivesse ligado desse lado aqui, o que ia acontecer com os elétrons? Eles iriam descer, porque aqui eu tenho uma carga em excesso de elétrons. E aí eles que vão descer. Então, guardou? Elétron vai, elétron vem, para sempre. Tá bom? Deu para entender até aqui? Então, vamos fazer um exercício para ver se deu mesmo? Ó, exercícios similares do Enem. Esse aqui é do Instituto Federal de São Paulo, muito parecido. Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam as nuvens de tempestade da atmosfera e ao solo. A intensidade típica de um raio é de 30.000 amperes, cerca de 1000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. E os raios percorrem distâncias da ordem de 5 quilômetros. Até aqui, eu entendi. Durante uma tempestade, uma nuvem carregada positivamente se aproxima de um edifício. Você está vendo aqui, isso aqui, ó, deixa eu botar um lápis, é o nosso para-raio, tá muito pequenininho, é o nosso para-raio, tá escrito aqui, ó, para-raio. E ele se aproxima do edifício que possui um para-raios, conforme indica a figura. Esse para-raio, não sei se você conseguiu perceber, ó, ele está ligado no nosso chão, lá perto do edifício, tá bom? E aí, o que você vai ver a partir daqui? Vamos. Eu já entendi isso, e agora? De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que, ao estabelecer-se uma descarga elétrica no para-raios, eu quero descarregar a partir do para-raios, né? O que vai acontecer? Prótons passam da nuvem para o para-raio? Próton caminha, gente? Não, próton não caminha. Então, próton, toda vez que alguém falar de próton caminhando, você já pode riscar. Próton não caminha. Prótons passam do para-raio para a nuvem, prótons de baixo, de cima para a nuvem, do para-raio de baixo, né? Subindo para a nuvem. Próton de novo, né? Elétrons passam da nuvem para o para-raio. Tem elétrons sobrando na nuvem? Tem prótons sobrando na nuvem.
Elétrons passam do para-raio para a nuvem? Elétrons passam do para-raio para a nuvem. Essa é a única possibilidade que existem. Elétrons e prótons transferem-se de um corpo para o outro? Não. A única que é possível para mim aqui, elétrons passam do para-raio para a nuvem. Isso aqui é uma coisa até interessante da gente lembrar. Elétrons vão sair do chão, do para-raio, e subir para a nuvem. Raio subindo, professor? Existe raio subindo? Existe. E nós vamos falar disso numa das nossas aulas daqui para frente. Fique esperto que a gente vai trabalhar para raios, tá bom? Pessoal, eu coloquei aqui as referências da aula de hoje, tá? Aproveitem bastante. Muito obrigada por terem assistido a aula de hoje. Um grande abraço e até a aula que vem.